Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo de O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, aqui pelo canal Amigos de Nosso Lar, ao vivo, e depois, já com a live toda gravada, passamos lá para o nosso canal para que também alcancemos o público de lá também, assim como, obviamente, o público aqui do canal Amigos de Nosso Lar, que é tão bem aí gerenciado pela Débora Rabelo. Bem, pessoal, estamos então aqui de volta para esse estudo, né? Tivemos aí algumas novidades ao longo da semana. Temos aí já 3 lives marcadas, né, para o nosso canal. Uma que nós falaremos sobre a Lemúria, outras que nós falaremos sobre essa figura aí do Hermes Trismegisto. E também no sábado, já neste sábado, nós iniciaremos aí a leitura, né? Não a leitura integral, mas principalmente das informações mais importantes deste livro aqui, ó, que é a biografia de Hercílio Mais. E por que nós vamos iniciar a leitura deste livro? Claro que não será integral, né? Porque o livro tem muitas páginas, mas é para demonstrar uma série de coisas que nós já estamos falando há um bom tempo, que é a linha de raciocínio que começou a ser utilizada por Hercílio Mais lá atrás, na década de 50, e que é repetida até hoje, inclusive aí pelo suposto médium que se diz a reencarnação de Allan Kardec, com ataques aos espíritas. E é claro, a gente não vai focar apenas nisso daí, né, nessa postura lá do Hercílio Mais, mas também em algumas coisas relacionadas a esse suposto espírito chamado Ramatiz, que é tão seguido aí por essas seitas universalistas que geralmente nos atacam o espiritismo e atacam os seus divulgadores, principalmente os divulgadores que se colocam contrários, né, ou desfavoráveis ao que teria psicografado, a quem teria psicografado o espírito Ramatiz, que no caso é o Hercílio Mais, né? E, enfim, todas aquelas informações lá que até hoje, vocês estão vendo bem, são utilizados aí por esses verdadeiros espertalhões, né? Que, obviamente, gostam de explorar esse sensacionalismo, essas informações enviesadas, tidas como superiores, inclusive, aos livros de Allan Kardec, como sendo aí um avanço do próprio espiritismo, né? Então, para que a gente entenda mais, para que eu mostre para vocês, né, como que a coisa se operou desde lá o início, então nós vamos estudar esse livro, né, que é uma biografia do Hercílio Mais, escrita pelo próprio filho dele, o Mauro Mais, ok? Então, uma oportunidade aí para quem quiser se aprofundar, né? Como tudo aconteceu, vão ser várias lives. Essa primeira live vai ter até mais ou menos o 3º capítulo, né? E são aí cerca de 22 capítulos, né, deste livro. Então, teremos aí muita coisa para ver, né? Para que a gente possa cada vez mais entender como é que é esse processo, inclusive um processo que pode ser comparado a esse mesmo processo aí do falso Kardec, que inclusive nos últimos dias lançou aí duas gravações, né? Ele não faz lives, é tudo gravado, onde ele contra-ataca, né? Ele volta com tudo para nosso lado, dizendo que nós somos, repetindo aquela mesma história, né, que nós somos inquisidores reencarnados. E aí, na última, inclusive, no dia de hoje, ele diz ter canalizado, como eles dizem, nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré, que eles chamam de Sananda, né, tudo deles é diferentão, né, que eles chamam de Sananda para defender o falso médium, né?
E aí, inclusive traz ele realmente está muito preocupado, né, um canal aqui que ele diz que é tão pequeno, ele até caçoou do número de visualizações do nosso canal, é uma coisa meio estranha, né, porque se ele caçoa tanto do tamanho do nosso canal perante o dele, por que essa preocupação toda? Por que que ele Jesus veio à sua defesa, como se Jesus não tivesse nada para fazer, né. Enfim, aí revelou que teria sido curado do vírus da AIDS, que uma vez, quando criança, foi andar de bicicleta, caiu de cabeça, e morreu e Jesus o ressuscitou. Né? Teria morrido mesmo e Jesus pegou lá uma cola Bonder, ligou lá o elo fluídico que nos liga, né, ao corpo, que o liga ao corpo, nos liga a todos, né? Fez lá um probleminha, fez lá uma ligação lá e resolveu o problema, né? Quer dizer, o indivíduo ele está cada vez mais doentio, né? Ele realmente é uma pessoa que precisa de uma intervenção ali qualquer. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Eu, infelizmente, não posso resolver o problema de todos. Eu, então, durante toda a minha militância dentro do movimento espírita, eu me envolvi, né, com charlatões dessa espécie, né, com charlatães dessa espécie. Né? Teve lá o médico gaúcho, Jorge Bottini, a questão própria do Hercílio Mais, do Ramatiz, Rustem, enfim, nós estamos, de certa forma, Saibaba, né? Estamos, de certa forma, já acostumados com esse tipo de coisa. O que ele diz não nos afeta absolutamente, ele nos ameaça indiretamente, né? Nos chama de mago negro, diz que nós estávamos no abismo e que nós estávamos como uma espécie de árvores secas e que nós, por uma misericórdia divina, reencarnamos e agora estamos perseguindo-o de novo, ele que é um grande missionário, que já foi a Kenaton e lá no Egito Antigo. Quer dizer, cria essas histórias, todas que inclusive estão inspiradas aonde? No senhor Hercílio Mais. Hercílio Mais falava as mesmas coisas. Então, essas inspirações para o que ele diz, nós sabemos muito bem de onde vem. É por isso que elas não nos assustam. E mesmo se não viessem, né, são apenas o indivíduo, em vez de adotar uma linha racional para se defender, não, ele adota uma linha emocional. Você perceba que ele não tenta explicar nada das nossas estranhezas, absolutamente. Inclusive, para quem acha isso um tanto estranho, o que nós estamos fazendo, Kardec, por várias vezes, trocou missivas, escreveu artigos de jornal, respondendo a uma série de pessoas que atacavam o espiritismo, né? Isso de maneira aberta, sem problema nenhum. Agora, a diferença é que a gente está expondo os nossos argumentos com base na doutrina espírita, e o que a gente tem lá do outro lado são apenas ataques, são apenas ataques verdadeiros mesmo, né? Porque ele não entra no mérito doutrinário. O que ele fala é que a doutrina espírita está ultrapassada, que ele é um grande missionário, que ele sabe tudo, que ele está do lado do bem, nós somos o mal, nós somos os magos negros. É esse tipo de argumentação, né? E está se afundando cada vez mais, né? O desespero ali está muito grande. Por que nós achamos que ele está desesperado? Porque ele sabe que o movimento espírita não vai abraçá-lo. Inclusive, se algum de vocês souber de um centro espírita ou de um divulgador espírita que vocês conheçam, que tem um pouco mais de projeção, que defenda esse sujeito, venham aqui avisar, porque nós imediatamente vamos procurar um meio
de conversar com essa pessoa ou, enfim, de certa forma até denunciar essa pessoa, porque não é possível, né, que seja possibilitado o ingresso desse indivíduo no meio espírita. Isso seria o fim da picada, né? Isso seria né, algo inconcebível. Então ele sabe, né, porque estava todo mundo caladinho até então, nenhum espírita, pelo menos que eu conheça, sequer citou esse indivíduo, né, publicamente, a não ser alguns posts, né, no Facebook, mas é uma coisa que não tem muita projeção, né, porque geralmente fica em uma ou outra comunidade no Facebook, fica ali muito restrito. Agora, no YouTube, nós não conhecemos. O YouTube tem, obviamente, uma projeção, né, um alcance muito maior. Então, obviamente, quando ele fala espíritos ortodoxos, inquisidores reencarnados, ele está falando da nossa pessoa, né? Teve lá um outro indivíduo que até antes de nós se pronunciou contra ele, né, desfavorável a essa postura dele, a essas coisas que ele diz, mas não é espírita, é um indivíduo que diz praticar magnetismo, né, é um apômetra e também percebeu as mesmas coisas que nós percebemos, né. Claro, o indivíduo, conhece o espiritismo, né, só que ele não trabalha dentro de centro espírita, ele não faz palestra nem nada, mas ele diz trabalhar lá com magnetismo, com apometria, enfim, é outra corrente aí, né, outro tipo de trabalho. E, enfim, né, então a gente está nessa né, o indivíduo realmente está muito, bastante desequilibrado, né, e cada vez apelando para esses argumentos emocionais, que ele diz ser todo amor e que a gente é todo ódio, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não, simplesmente que ele prove o que ele diz ser, né. Se ele é tão, assim, gabaritado como ele diz ser, comece a psicografar mensagens aí onde fica atestada a identidade dos espíritos que ele diz, receber, né, se ele é um médium de tantas responsabilidades, fale em línguas estranhas ou psicografe, em línguas desconhecidas, né, ou desconhecidas dele próprio enquanto médium, xenoglossia, enfim, produza fenômenos. Agora, ele fica prometendo, né, que isso vai acontecer, que isso vai acontecer, de certo está fazendo igual o Saibaba, entrou em algum curso aí de prestidigitação, algum curso de ilusionismo, para tentar ver se através do fenômeno ele consegue convencer mais gente. Mas, enfim, né, estamos nesse trabalho aí de esclarecimento, que não é de agora, ele acha que a gente, né, está nisso agora, mal conhece, né, o nosso perfil, ele diz que, enfim, dentre os vários diatribes que ele se utiliza, diz que a gente tem jeito, como é que é? Jeito religioso. Pessoal, eu até tenho que maneirar aqui, porque para os padrões do movimento espírita, eu não tenho nada de religioso. Vocês veem que aqui o nosso tom de voz é bem diferente da maioria, não é aquela coisa mansinha, é um tom de voz normal, enfático, eu não tenho perfil nenhum de religioso. Você vê que eu não faço prece final, prece inicial, prece final, não é o meu perfil. Eu respeito, né, enfim, a escolha de cada um, é o perfil de cada um, eu não tenho nada de religioso, nem nunca fui religioso, pelo menos como as pessoas imaginam, né. Nunca sempre fui espírita desde criança, você sabe muito bem disso, está no meu blog já, que já tem mais de 10 anos, toda a minha trajetória ali, né, nunca fui de outra religião, então o indivíduo está porque ele aparece lá de camiseta e bermuda e acha que a gente vai fazer a mesma coisa aqui, não, eu simplesmente não concordo com esse tipo de postura. Algum de vocês vai a um casamento de biquíni e sunga? Não. Da mesma maneira, eu acho que dentro de uma proposta séria, você tem que se vestir, né, mais ou menos de acordo, né. Não vou chegar aqui de camiseta, bermuda, chinelo, não, vamos, né,
Camiseta, bermuda e chinelo, eu vou na rua ali, na praia, caminhar na praia, na areia da praia, vou ali na esquina, não para fazer uma palestra espírita. Não preciso vir de terno e gravata, porque, né? Mas, né, uma camisa, calça, né, um calçado, dentro mesmo dos padrões. Agora, ele quer fugir desses padrões e quem está no padrão é o errado, aí eu não posso fazer absolutamente nada, né? Enfim, a gente está lidando com uma pessoa, como eu falei no início, que sofre de problemas, só que a gente não pode simplesmente sacrificar milhares de pessoas para atender a um. A minha preocupação é com as pessoas que estão acreditando nesse indivíduo. E eu já começo a receber, né, e começo a perceber até mesmo no canal dele que as pessoas estão acordando. Claro que não são muitas ainda, mas uma ou outra já anda acordando aí para a realidade. Inclusive, até recebemos um e-mail, deixa eu ver se eu consigo. Eu esqueci aqui de abrir. Eu vou ler para vocês aqui um e-mail que eu recebi. Um momentinho só. Que é de um indivíduo que nem é espírita, vejam bem, né? Mas ele nos congratulou aí pelo trabalho e ele teve exatamente as mesmas percepções que nós tivemos, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui rapidinho, para a gente já começar com o nosso estudo, tá? A gente não vai se alongar nisso. É porque são as novidades do momento, né? Eu geralmente faço esses comentários por aqui, mas também se eu não achar agora, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Porque eu recebo tanto e-mail que eles ficam aqui na... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Eu não vou achar agora não, mas no próximo deixa eu ver, deixa eu ter mais uma tentativa aqui. Ele está na segunda página. Deixa eu ver. Não vou achar não, que eu recebo muito e-mail, está perdido por aqui. Mas foi muito interessante, né, porque nos demonstra cada vez mais aí que estamos no caminho certo, né. Até indivíduos de outras religiões estão incomodados com, né, o que esse rapaz diz, inclusive diz respeito à própria figura de Jesus, né, dizendo que Jesus foi um doidivanas, que saía para beber, que saía para pegação, como ele diz, né, ficava com várias mulheres, aí quando ele ficava com as mulheres, ele se apresentava como um indivíduo muito bonzinho, porque ele levava café na cama. Quer dizer, a gente nessas pequenas coisas, né, pessoal, que a gente vê claramente, né, que se trata de um fanfarrão, se trata de um espertalhão, né, ou um doente mental que, enfim, ele tem que ser parado de alguma maneira, né? Parado no sentido de ele tem que sentir que o que ele diz não é aceito por todo mundo. Ele não pode simplesmente ficar só com um bônus da coisa, né? Ele tem que sentir também que há o ônus, que tem que ter uma responsabilidade. Não é porque ele diz que todo mundo fala as coisas que todo mundo tem que acatar, né? Ele possivelmente lá no centro dele, todo mundo baixa a cabeça, né? Só que o mundo não é o centro dele, né? Não é a casa plataforma da mistificação. O mundo ele vai encontrar pessoas que vão discordar dele, né? E com argumentação baseada em quê? Baseado, né, na própria doutrina espírita. Nós aqui não inventamos nada. Quem está inventando, né, é ele. Bem, pessoal, eu não achei, mas fica aí combinado para as próximas vezes de eu passar esse e-mail. Deixa eu ver se foi para o outro e-mail aqui. Desse indivíduo que, inclusive, é protestante, tá? Ele é da igreja batista. Achei, ó, achei. O nome dele é Daniel, não vou falar o segundo nome, né? Porque eu não fui autorizado. Ele nos diz o seguinte: boa noite, meu querido. Me chamo Daniel.
Antes de tudo, gostaria de deixar claro que não sou espírita, venho de uma tradição protestante histórica tradicional. Também sou estudioso das religiões e filosofias, pois tenho grande interesse no diálogo interreligioso e na apologética. Eu recebi esse e-mail em 6 de outubro, tá, pessoal? No dia 6 de outubro, então faz 6 dias. Tenho acompanhado algum de seus vídeos no YouTube para conhecer melhor o Espiritismo. Eu estaria mentindo se dissesse que pretendo abraçar a doutrina espírita, mas tenho grande admiração por quem aborda temas relacionados à religião e à espiritualidade com respeito, sinceridade e responsabilidade. Foi por meio do seu canal, agora para vocês verem o quão é importante essa nossa abordagem. Foi por meio do seu canal que fiquei conhecendo a figura desagradável do pseudo-médio, né? PA, né? O PA. Fiquei escandalizado pelas ideias bizarras, inconsistentes, infundadas e escandalosas que ele propaga. Mais do que isso, fiquei profundamente triste pelo fato de que ele tenha arrebanhado tantos seguidores que o idolatram da forma mais cega e fanática possível. Desde pequeno fui ensinado a ter a mais profunda reverência por Jesus. Como você sabe, nós protestantes acreditamos que Jesus é a manifestação de Deus entre os homens. Aquele que expandiu os ensinos morais de perdão, amor a Deus e ao próximo e outros ensinos já contidos no Velho Testamento. Mas, principalmente, aquele que deu o mais profundo exemplo de humildade, amor e autossacrifício. Acho que não há muita controvérsia sobre o legado dele. Foi o homem que mudou a história de todo esse mundo. Não há um único país no qual ele não seja profundamente admirado e respeitado. Você pode imaginar o meu sentimento quando vi aquela criatura reduzindo Jesus à dele, né? Imagem e semelhança. Não tem palavras para descrever o meu repúdio por um ensino tão escandaloso, uma verdadeira aberração. No entanto, fiquei bastante feliz de vê-lo combater esses ensinos falsos, mesmo que eu não siga a filosofia do Espiritismo. É natural que sintamos uma revolta, realmente, por pessoas como essa estarem enganando um público tão grande, mas acredito nas palavras de Jesus de que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Cedo ou tarde, mesmo seus seguidores vão se dar conta, concordo, de que os ensinos deles não são nocivos. De que ele é um homem que precisa urgentemente tratar a própria saúde espiritual ou psicológica, pois ele tem algum problema sério. Aquilo que nós, né, já percebemos. O trabalho que você tem feito é muito importante. Acho que há assuntos em que as diferenças devem ser colocadas. Combater ensinos tão perigosos está além de diferenças religiosas, em minha opinião. Concordo. Pessoas de qualquer religião vão condenar esses ensinos absurdos. Por isso, quero dizer que admiro o trabalho que você tem feito e dizer que não é em vão. Muitas pessoas sofrerão muito se forem enganadas e não tiverem ninguém para dizer a verdade a elas. Obrigado por ser tão sincero e por se importar com essas pessoas. Um forte abraço e que Deus te abençoe, meu caro. Tá aí. Aí nós respondemos, né? Respondemos da seguinte maneira: bom dia, Daniel. Fiquei muito feliz com suas palavras. Quero dizer que tenho muito respeito pelos protestantes, principalmente os batistas, luteranos e presbiterianos. Em relação a esse PA, você pode notar que ele deturpa tudo o que apareça, tanto os ensinos espíritas verdadeiros quanto o que ensina o cristianismo. Promove uma salada absurda com teses as mais malucas possíveis que surgem por aí, como você tem visto. Obrigado pelo apoio e sempre que desejar, entre em contato. Será muito bem-vindo. Forte abraço, Arthur. Aí ele responde o seguinte: eu sei bem como é isso, também tenho que lidar com essas vigarices no meu meio religioso. Pessoas que aparecem distorcendo tudo aquilo que sempre acreditamos, substituindo nossa bela ortodoxia pela pura emoção, sem razão, e pela imaginação. Veja bem, né, que o nosso amigo aí, Falso Kardec, não é o único, né? Mesmo porque a previsão era que houvesse falsos profetas, né? Tá no plural. Ele prossegue dizendo: no meu caso, a grande ameaça vem dos neopentecostais, que cada vez mais se infiltram em nossas igrejas. Mas esse PA é ainda pior. Nem os neopentecostais teriam essa ousadia de promover abertamente um estilo de vida desregrado e irresponsável e de explicitamente rebaixar a figura de Jesus Cristo. Já li algumas obras de Allan Kardec também.
realmente não tem nada a ver com o ensino desse Pedro. O que esse vigarista tem ensinado é algo muito estranho, fantasioso e ridículo. Espírita, ele com certeza não é. Bom que ele reparou isso, né? No máximo, ele daria certo como escritor de livros de ficção de quinta categoria. Obrigado pela resposta. Um grande abraço. Então, tá aí, pessoal, né? Então, podemos ver aí, né, a agradável mensagem aí do Daniel, que nem espírita é, né? E já realmente pôde, com um olhar bem clínico, né? E nem precisa ser tão clínico assim, reparar em tudo, né, que é dito e por, enfim, por esse indivíduo e todos aqueles lá da Casa Plataforma da Mistificação. Bem, vamos dar aqui o nosso olá, o nosso boa noite àqueles que já estão aqui, para a gente então iniciar os nossos estudos, né? Temos aqui a Sheila Siqueira, sempre aqui presente, ela que fala de Poços de Caldas, de Minas Gerais, a Liliane Santos, que fala de Tramandaí, manda um abraço, manda abraços. Liliane Santos já dizendo aqui, vamos ver, com tanta desgraça no mundo, ele devia estar canalizando pela paz do mundo, exatamente. Né? O mundo aí, uma crise violenta, com 2 guerras, mas vem o Jesus defender o cidadão lá. Não, olha, sinceramente, é você abdicar completamente do senso crítico, acreditar num indivíduo desse. Realmente é assustador. Que o fanatismo, né, pessoal, ele é a doença do raciocínio. Quando a pessoa é fanática, ou ela se fanatiza, ela abdica de tudo, ela abdica da lógica, da razão, do bom senso, ela vira um robô, uma marionete nas mãos desses espertalhões, né? Desses indivíduos megalomaníacos, né? Eles sim são sedentos de poder. O que ele quer, na verdade, é todo mundo se ajoelhando aos seus pés, a megalomania dele. Então, nós, mesmo pequenininhos aqui, ele reconhece que isso pode dificultar esse caminho dele, né? Porque, obviamente, né, nossos argumentos devem estar incomodando, porque ele tem parado tudo, né, para se dedicar a responder a nós, né? Sheila Siqueira dizendo o seguinte: um tremendo impostor, Arthur, que graças a você está sendo desmascarado. Eu acho até que ele vai cair por si próprio. Né? Ele vai chegar um momento que ele vai perceber, né, que não vai sair daquilo, né, que ele alcançou ali não passou de um determinado nível, né, e aí eu não sei, né, eu não estou aqui para prever nada, mas eu já conheci centros, inclusive, muito mais equilibrados, que não passavam por esse processo tão grande de fascinação e que não foram adiante. Então, com esse aí, perceba que vocês devem ter percebido que alguns indivíduos que antes apareciam já não estão aparecendo mais, né? Eu acho que algumas pessoas eles já estão se apercebendo, ou então fazendo seus voos solo e largando aquilo ali. Enfim, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que não vá tão longe assim. Pode durar até alguns anos, né? Não vai ser uma coisa pode não ser uma coisa tão repentina, mas alguém doente assim não vai conseguir manter um equilíbrio por muito tempo, não. Sheila Siqueira dizendo, questionamento certeiro, digno de muito mérito, perfeitas colocações. Realmente essa carta dele, muito boa, né? A mesma coisa a Rose Ribas achou, né? Sheila Siqueira ainda dizendo, perfeito, é um tremendo mentiroso, espírito de nona ordem. Gente, essa é a mais pura realidade. Ele acha, né, ele diz, né, que nós estamos difamando. Gente, é a nossa opinião, vou fazer o quê? Né? Ele dá todos os sinais
de ser um indivíduo ou mal intencionado, ou fascinado, ou uma mistura dos dois. Hoje eu acho que é uma mistura dos dois. Que deve ter sim um componente espiritual ali, mas o componente espiritual não pode ser responsabilizado completamente, não. Existe um problema ali de caráter e de saúde mental, de saúde psicológica ali. A questão da megalomania, né? O indivíduo passou por algum drama aí qualquer, que eu não sei qual que foi, inclusive ele tem problemas com a família, não aceitação, né? Teve aí a novidade de que contraiu AIDS. O pior é que a gente quer um indivíduo que mente tanto que a gente não sabe o que é mais verdade ou mentira. Nessa live de hoje, ele diz ter contraído AIDS e que Jesus o curou. Agora, no mesmo momento que eu ouvi isso, que eu vi isso, ele falando isso, eu pensei comigo mesmo, mas óbvio, meu filho, você que ficou aí, né, se gabando de ter feito sexo casual com mais de 600 mulheres, que a gente também não sabe se é verdade, né, porque o megalomaníaco, ele vai, obviamente, sempre aumentar os números, né. Obviamente estaria correndo um risco de pegar uma doença sexualmente transmissível. É óbvio. Ainda mais quando feito, certo, aí, sem proteção, né. Olha o resultado aí. Olha o resultado da brincadeira que ele tanto se gaba, bate no peito. E ainda até falou assim: "Ah, porque aquele lá", ele não cita o meu nome, né, mas dá obviamente a entender que sou eu, porque sou o único espírita que, né, tá dando a cara para bater nesse assunto aí. Aí ele fica dizendo: "Ah, eu aposto", olha o que ele quer competir com a gente. "Ah, eu aposto que quando era mais novo não pegava ninguém". Meu Deus do céu. Depois aí diz que nós que somos infantis. Olha a cabeça do cidadão. Ele se acha melhor, porque diz ter, né, porque segundo na concepção dele, nós não tivemos tantas parceiras quanto ele, que é o bonzão, e aí pegou a AIDS aí, ó. Que eu acho que até que é mentira, tá, mas porque mente tanto, né, que ele é capaz de inventar ter tido uma doença para depois mostrar o exame mostrando que vai constar que não tem, para dizer que Jesus, para ele, né, para ele ter contar a história de que Jesus o curou, né? Então não dá para se fiar muito nessa história. Mas eu não duvido também que tenha contraído, porque uma vida promíscua como essa, enquanto nós aqui, ó, que segundo ele não pegamos esse número, entre aspas, né? Estou usando as palavras dele, pelo amor de Deus, esse vocabulário nem pertence a mim. Segundo ele, não pegamos tantas mulheres na noitada, estamos aqui, ó, saudáveis. Não temos nenhuma doença aí sexualmente transmitida, nunca pegamos nada disso. Então, olha a vantagem. Qual é a vantagem aí que você tem tendo um comportamento como esse? Ele acha maravilhoso. Ele se gaba a todo momento disso e até acha que nós queremos competir com ele nesse quesito, não tem o menor interesse nisso, né? Tanto não temos, né, que eu me casei com 19 anos, o meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 20 anos, né? Todos, graças a Deus, muito bem. Eu tenho 3 filhos, né? Tranquilo, né? Tô já com a minha contribuição dada. Agora o indivíduo aí, ó, o tempo que perdeu. Já está com 40 anos, não constituiu família agora. Enfim, cada um tem a sua escolha, né? Cada um também vai colher os frutos daquilo que plantou. Aí, ó. Se isso realmente aconteceu, a gente lamenta, mas nada mais é do que resultado de alguém que se arriscou desnecessariamente, né? Rose Ribas dizendo o seguinte: fácil para fascinação. Chile Siqueira, um perfeito mentiroso. Fascinação até do bocó divino, não entendemos bem. Bem, vamos ver aqui mais. A Rose Ribas falando da internet, que está um pouco instável, né?
A Rose Ribas dizendo que conhece conhece a fascinação, que é a pessoa subjugada há mais de 25 anos, que é muito triste. Realmente, né? Quando é uma pessoa que a gente vê que o alcance dela, né, é pequeno, a gente, né, realmente tem o dever até de tentar procurar amenizar, mas o indivíduo aí ele está ultrapassando os limites, né? Está enganando muita gente aí, está deturpando, enfim, uma série de coisas, se dizendo Allan Kardec reencarnado, um verdadeiro absurdo, né? Enfim. Bem, então vamos ver, vamos voltar aqui aos nossos estudos. Hoje estamos com um tempinho mais tranquilo, né? Então vamos lá. Paramos aqui justamente nessa frase de Allan Kardec, onde ele nos diz o seguinte, acerca do espiritismo: quanta luz pode projetar essa descoberta? Quer dizer, a descoberta do mundo dos invisíveis, do mundo dos espíritos. Quantas coisas misteriosas explicadas. Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso quando mesmo tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato? São ideias tão estranhas, dizem, que não se lhes devem dar crédito. Mas a isso se pode responder que data de meio século a possibilidade de alguns minutos estabelecer-se a possibilidade de, em alguns minutos, estabelecer-se correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta. Em algumas horas, atravessar-se a França, né? Está falando do desenvolvimento dos transportes, né? No caso, o trem, com o vapor produzido com um pouco de água fervente, o navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Então, ele está falando, né, de que coisas novas, né, criações novas, novas descobertas, novas invenções, causam, por vezes, né, um estranhamento, e até mesmo muitas pessoas não dão crédito, né? Mas depois que são efetivamente demonstradas, né, que são colocadas aí à prova, então, né, passa ali a fase do estranhamento e todos abraçam aquela nova ideia, ou aquela nova invenção, aquela nova descoberta, né? Então, isso, inclusive, tem sido utilizado aí, não só pelo falso Kardec, mas alguns outros por aí, quando dizem, por exemplo, que aquilo que o que elas afirmam são coisas que as pessoas estranham. E aí eles, né, por vezes, utilizam dessa mesma ordem de ideias, das pessoas não acreditarem, para se vitimizarem e para se dizerem missionários. Só que tem uma grande diferença. O que elas dizem geralmente são coisas que não são possíveis de serem comprovadas. Perceberam a diferença? Né? Então, esses indivíduos espertalhões na área do espiritualismo, do universalismo, têm afirmado coisas verdadeiramente absurdas, que não são constatáveis. E aí, como a grande maioria, ou boa parte, não concorda com eles, ou inclusive estranha e diz ser fantasia, ser coisas sem pé nem cabeça, então eles vêm com essa mesma ideia aí. Ah, mas também Jesus foi incompreendido, que Kardec foi incompreendido. Só que a diferença é muito grande, né? Eles gostam de explorar coisas que estão no nível do imponderável. Como é que você vai provar aquilo? Ou como é que você vai dizer que aquilo efetivamente não existe, está no nível do imponderável? Então, eles gostam de criar as mais variadas teorias malucas no terreno do imponderável, e depois, quando vem o resultado, que é o estranhamento,
eles, né, se vitimizam para posarem de grandes missionários incompreendidos. Essa é a tática dos espertalhões. Prossegue aqui no livro, no livro do que é o Espiritismo, no livro que é o Espiritismo. Quem há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante, e com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si. Realmente, né? Muitas coisas que na área científica, por vezes, nós consideramos como sendo impossíveis ou improváveis, ocorreram, né? Isso é plenamente normal, né? Mas é aquilo, se for verdade, irão se impor por si próprias. A gente não tem como aceitar algo que não foi colocado em prática, que não foi demonstrado como verdadeiro, né? Então, a sociedade, até a própria ciência, efetivamente só vai aceitar se houver indícios, se houver provas. Fora isso, não tem como aceitar a priori, né? A prioristicamente. Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes, no caso os espíritos, né? Que depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram o seu invólucro material? Quer dizer, as próprias comunicações dos espíritos, né? São, além de outras, a comprovação tácita de que eles existem, porque são comunicações inteligentes. Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? Realmente, né? Mesmo na antiguidade, claro que ainda envoltas em fantasias, envoltas em mistério, envoltas em uma série de apêndices, né? Realmente, já se acreditava, né? Em algo além da matéria, né? Se acreditava, enfim, em uma série de coisas que hoje, né, nos nossos tempos, o Espiritismo vem explicar, obviamente, tirando o véu da fantasia, do misticismo e mostrando essas coisas como verdadeiramente são. Eu prossegue então aqui. São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Então, essas são as palavras de um médico, né, que a princípio não acreditou nos fenômenos espíritas, mas que depois se convenceu. E aí Kardec comenta sobre essas palavras do tal médico. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram, não superficialmente de ânimo prevenido, estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendemos, isso não pode ser verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Aí, ó, aquilo que nós já tínhamos dito, nós tínhamos adiantado em relação ao texto de Kardec. E é assim mesmo que tem que ocorrer. O ceticismo é a condição natural de todo observador sério. Ninguém deve aceitar nada de maneira a priorística. Não é primeiro acreditar para depois verificar. Primeiro nós temos que verificar para depois acreditar. E é isso aí, ó. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Também não é só observar, você tem que pensar, você tem que, né, refletir sobre tudo aquilo, utilizar da lógica, do bom senso, das informações da ciência, né, do conhecimento, né, atual, né? Não é porque um indivíduo disse que tem que se achar a verdade absoluta sobre uma questão. Procurar saber se há outras pessoas de razoável capacidade que tenham atestado aquela mesma coisa.
né? Então, a posição aí teve mais equilibrada, segundo o próprio Allan Kardec, é essa. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado? E por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Né? Então, a gente percebe, né, que às vezes até acontece que por muito tempo muitos indivíduos são vítimas de ilusão. Quando nós estudamos sobre as seitas, né, e nós mostramos até algumas, as seitas apocalípticas, muita gente acreditou nelas ou em seus líderes por anos e anos a fio. Por vezes até morreram acreditando, né? Então, às vezes isso acontece, né? Não temos aí tantas religiões que nós notamos não ser tão sérias, né, que existem até hoje. Algumas até, né, próprio como o próprio Daniel falou aí no e-mail, né, do ramo neopentecostal, né, com todas as suas problemáticas, até com já fundaram, até já abriram até redes de televisão. Seu líder é multimilionário, tem a casa mais luxuosa lá de Campos de Jordão. Então, por vezes, esses pensamentos errôneos, essas doutrinas errôneas, esses indivíduos que a gente sabe que não estão muito comprometidos com a verdade, têm longa vida na Terra, né? Então, nem sempre ideias errôneas ou indivíduos mal intencionados são desmascarados assim tão facilmente, ou eles caem assim tão facilmente, né? Então, isso é algo que realmente vai variar bastante. Mas com o Espiritismo, nós sabemos que, né, a sua fonte é cristalina, que o seu ensino é límpido, o seu ensino é sério. E ao contrário de ser cada vez mais eh, atacado pelo fator tempo, o que ocorre é o oposto. Quanto mais o tempo passa, mais os seus principais postulados são tidos ou vistos como verdadeiros. Claro, ainda falta muito, né, para que haja um reconhecimento geral, mas nós percebemos que, por exemplo, há indivíduos, né, de cientistas ou, enfim, homens de saber que têm atestado aí a realidade da reencarnação, a realidade de comunicabilidade dos espíritos, né, a pluralidade dos mundos habitados, que a ciência também ainda, né, a ciência tem a mesma, hoje em dia tem o mesmo a mesma posição do espiritismo, ela tem como algo de grande probabilidade de acontecer, só que ainda não teve provas incontestes. E o espiritismo, inclusive através de Allan Kardec, deixa à ciência essa tarefa. Por isso que nós sempre alertamos, pessoal, cuidado com essas comunicações que procuram trazer informações sobre vida em outros planetas, nessas ou naquelas condições. Não cabem isso não cabe ao espiritismo, nem cabe aos espíritos sérios. São justamente os espíritos não sérios que adoram fazer esse tipo de descrição. E como já mostramos para vocês em vários vídeos, eles têm errado flagrosamente, inclusive espíritos que teriam se comunicado com o próprio Chico Xavier. Erraram flagrosamente em relação às condições de vida em outros planetas. Livros incensados pelo movimento espírita, como Cartas de uma Morta, né? Livros como Novas Mensagens, que trazem lá relatos de como que é a vida em Marte, em Saturno, deram descrições bizarras que nada
correspondem às condições materiais naqueles planetas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós acreditamos que haja, sim, vida nos planetas, como nós dissemos, porém as condições desse tipo de vida é algo completamente fora da nossa imaginação, né? Não se pode comparar, querer dizer que há alguma semelhança entre nosso mundo aqui com outros mundos, porque essa semelhança não ocorre. Por mais próximos que alguns planetas sejam, né, dos nossos, né, tem grandes semelhanças, de qualquer forma há diferenças que já mudariam todo o cenário. Mudaria características como pressão, próprio tamanho do planeta, isso tudo influencia no tipo de vida que ali é possível ocorrer, né? É possível surgir. Tá? Então, eu acredito particularmente que estejamos muito longe aí de sabermos em quais condições que há essa vida, né, em outros mundos. Mas vamos lá, continuando aqui. Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoando o espaço. E esta só consideração deveria bastar para exigir mais circunspecção. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Então, é o caso do mundo microbiano, né, dos germes, né, todo aquele microcosmo, né, que nós encontramos, né, nesses seres que, né, nós sequer conseguimos enxergar, né, precisamos de microscópio para enxergar e que não faz tanto tempo aqui assim que foram descobertos. Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão, seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. E aí, para encerrarmos, temos aqui, ó. Sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Interessante essa questão, né? Porque às vezes a nossa imaginação entende como possível, e aí a gente conclui que existe. Né, o que a gente mais vê é esse tipo de argumento, né? Ah, mas por que não? É possível. Só que geralmente a análise que essas pessoas fazem daquele fenômeno que elas estão dizendo ocorrer, geralmente é uma análise muito rasa, né? Então, é complicado a gente se utilizar desse tipo de argumento. Inclusive, Kardec concorda, é exato. Quer dizer, não é por ser uma coisa possível que a gente necessariamente tem que concluir que exista, mas aí ele pondera. Mas não podeis deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não a repele. Quer dizer, a razão sã, né? Porque tem tanta gente doida por aí hoje em dia que se alguém, por exemplo, que elas confiam dizer que existe elefante rosa voador rompendo os ares de São Paulo, ela vai acreditar. Então tem que ser uma razão sã, não pode ser uma razão deteriorada, porque senão aí, né, já não é mais razão, inclusive. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Quer dizer, só pela observação dos fatos é que a gente pode realmente concluir que algo seja possível, que algo existe. Ora, essa observação não é nova em relação aos espíritos, né? Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes porque tem passado o mundo, e se mostra entre os mais selvagens povos no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do ser supremo e o da existência futura. Então, realmente, né? Três dos princípios
que há no espiritismo são tão antigos quanto o próprio mundo, né? Ou desde o surgimento, né, melhor dizendo, dos seres humanos sobre a face da Terra. A existência de um Deus, de um ser supremo, ao qual nós chamamos de Deus, a ideia inata de uma existência futura, que no caso é a sobrevivência do espírito, a sobrevivência da alma, né? E o terceiro princípio seria a própria existência dos espíritos, né? Então são crenças, né, que já vêm de priscas eras. Então, o nosso último parágrafo de hoje. O espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Lembrando aqui, pessoal, que ele está falando do espiritismo enquanto o estudo dos fenômenos mediúnicos, né? Lembrando que o espiritismo foi uma das primeiras obras e ainda não havia uma noção muito exata na cabeça de Kardec acerca do fato de que as suas observações, que aquela ciência se tornaria uma doutrina, que se tornaria uma filosofia espiritualista. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O espiritismo existe desde os tempos imemoriais. Espiritismo enquanto os fenômenos que ele estuda. Agora, obviamente, o espiritismo enquanto doutrina, enquanto filosofia espiritualista, nasceu em 1857, né, simbolicamente, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Então, muita gente gosta de utilizar dessas ideias, né, mal explicadas, para dizer que Umbanda é espiritismo e Candomblé é espiritismo. Não. Os fenômenos que nós encontramos em determinadas religiões são explicados pelo espiritismo e existem desde tempos imemoriais. Agora, o espiritismo enquanto doutrina, né, é muito mais recente. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição, aquilo que nós sempre procuramos lembrar, né? Que por trás do fenômeno, né, havia sempre uma explicação supersticiosa, fantasiosa, e que a gente não pode se ligar completamente a essas descrições das filosofias e da antiguidade. Né? Que a gente não pode comparar o conhecimento que nós temos hoje com o conhecimento dos homens daquela época. O que nós temos hoje é muito mais dilatado do que, né? Nós temos muito mais meios de informação, conhecemos muito mais coisas do que os homens daquela época. Então, para aproveitar, né, tem esse último parágrafo, vamos aproveitar para encerrar aqui. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas: espontâneos, outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições, tão frequentes. Os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais, olhávamos lá atrás. E hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural. Exatamente, tudo na antiguidade era visto sob esse olhar do sobrenatural, do maravilhoso. Né? Hoje, o Espiritismo já nos dá a condição de verificarmos todos esses fenômenos como fenômenos inteiramente naturais, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns. Né? Quer dizer, a presença do médium faculta que alguns fenômenos sejam provocados, né? Enfim, nós temos, por exemplo, a evocação. A evocação, né, na prática da evocação, você está como que forçando para que haja a comunicação. Então, você provoca aquilo ali, né, através da evocação e também, né, na medida em que um grupo se reúne, dois ou mais se reúnem, né, então você já está ali, de certa forma, criando condições para que haja a produção
ou não, né? Vai depender de algum fenômeno de ordem mediúnica. Bem, pessoal, então paramos aqui, né? Conseguimos terminar aí o nosso capítulo de o que é o espiritismo. Vamos ver aqui os comentários de vocês e a gente então encerra o nosso estudo de hoje. Vamos ver alguns comentários, realmente ainda ligados, né, ao assunto anterior do falso médium, que está realmente indignado. Vamos ver aqui. Infelizmente, né, pessoal, de certa forma, a gente está induzindo esse cidadão ao erro, porque perceba que ele está cada vez mais na ânsia de se defender, ele tem apelado para as coisas ainda mais absurdas, né, mais irracionais, né, mais claramente oriundas de um charlatanismo, né? Então, é isso. Agora, se a gente ficasse calado, ele faria uma festa muito maior, ele se sentiria muito mais à vontade. E ele não está à vontade. Nós estamos vendo isso claramente, né? Deixa eu ver aqui onde nós paramos nos comentários, né? A Rose dizendo o seguinte: terapeuta sexual para o sujeito, talvez não precisasse contabilizar. Pois é. Sheila Siqueira também indignada, palhaçada, muito infantil, gostosão da bala chita. Quem planta tomate não colhe abacaxi, exatamente. A gente vai ter sempre as consequências das nossas ações, não tem jeito, né? Todos nós. Sheila Siqueira, parece um adolescente inconsequente, né? Fica apostando com um amigo com quantas mulheres vai ficar numa noite, quantas garrafas ou latas de cerveja vai consumir. Quer dizer, um indivíduo desse ainda quer adquirir alguma credibilidade, gente. É impressionante. É impressionante. Chile Siqueira, se assim fosse, Kardec não teria o nobre trabalho de pesquisar o espiritismo, fazendo com que ele tenha identidade. Exatamente, o espiritismo tem uma identidade e ele não aceita qualquer coisa, né? Ele, a princípio, era uma ciência de observação, né? E depois, com o avanço dos estudos, das pesquisas, ele adotou essa, né, essa forma, digamos assim, né, esse caráter, ele tem esse caráter de filosofia espiritualista, não é qualquer coisa que a gente possa dizer que o espiritismo aceita. Então, o que a gente está fazendo é justamente isso. A gente está dizendo que o que está sendo dito por aí em nome do espiritismo, por vezes, não bate com o que o espiritismo ensina. Não há problema nenhum nisso, né? Lembramos até de mais um exemplo, né, que houve ao longo da história, o próprio Cair Bachutel, né, um grande espírita do século passado, né, ele travou também debates com um protestante, inclusive isso através da imprensa. Inclusive foi esse debate através da imprensa que acabou no final se tornando aí o livro Espiritismo e Protestantismo, do Cair Bachuta, onde está lá todos os artigos que ele e o protestante trocaram através da imprensa. Então, debate, pessoal, é algo muito natural. Eu vejo como algo muito natural. Com réplica, com tréplica, é o que está acontecendo, né? Eu falo daqui, ele remeda de lá. Ele remeda de lá, eu falo daqui. Tranquilo, né? Cada um vai se utilizar das armas, né, que possuem. A nossa arma aqui é a razão e bom senso, é a doutrina espírita. A arma lá é a imaginação, a fantasia, a presunção, a arrogância. Ele diz que nós somos arrogantes. Estamos falando com base na doutrina espírita e nós que somos arrogantes. Enquanto que ele está criando tudo da cabeça dele, ou então puxando aí dos livros de quinta categoria, ou então de maus exemplos, por isso que nós vamos falar disso aqui. Ele está se baseando nos maus exemplos, porque o argumento do Ensino Mais era o mesmo. Como se apontava os numerosos
erros e Ramatiz, o que o Hercílio mais fazia? São inquisidores reencarnados, são perseguidores, são agentes do mal. E agora o outro lá fala, só trocam às vezes a nomenclatura, né? Porque a moda agora, né, dentro desse espiritualismo pernicioso que anda por aí, é o tal do magro negro, né? Ele diz que nós somos magos negros reencarnados. Olha o nível da argumentação. Não dá nem para ter um debate com um indivíduo desse. Eu até escrevi lá, né, aquele, não costumo fazer isso, mas com tanta frequência, mas até escrevi lá, meu amigo, vamos fazer um debate virtual. Já que você se diz assim, tão showman, né? Porque ele diz que as palestras dele são verdadeiros shows, né? Que são muito mais do que se ensina por aí. Engraçado que ele não está recebendo nenhum reconhecimento de ninguém. Não é chamado para falar em lugar algum, obviamente, pode ser chamado até para falar num núcleo universalista, onde já estão mais ou menos, né? Nessa faixa de ideias aí, mas nenhum centro espírita é tão maravilhoso assim que ninguém chama para ele falar em lugar nenhum. Então ele está vivendo numa bolha que ele criou para si próprio, né? Se fia ali no número ali de pessoas que assinaram o seu canal, né? Que se inscreveram no canal. E aí se fia nessa quantidade, mas a gente faz o seguinte paralelo, né? Onde que nós vamos encontrar mais gente? Num baile funk ou num concerto de música clássica? Será que a quantidade realmente representa muita coisa? Então, é para a gente raciocinar, né? Não se diz também que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos? Então, essa questão de tamanho, né? Ele gosta tanto de falar do braço dele, né? Talvez o que esteja muito no braço está faltando aqui, ó, inteligência. E ele se esquece que o corpo sofre ao longo do tempo. O corpo encolhe. A tendência é haver uma diminuição da massa muscular. Agora, a inteligência, a gente não perde. Então, é preciso a gente, né, por vezes, saber o que a gente está valorizando. Será que a gente está valorizando aquilo que é passageiro ou aquilo que é perpétuo, que é para sempre? Né? Para a gente pensar aí. Bem, pessoal, um bom final de feriado aí para vocês, né? Hoje, 12 de outubro, né? É um feriado para todos nós e voltaremos aí muito em breve, né? Voltaremos no sábado, às 10h30 da manhã, para o primeiro estudo, não vai ser muito longo, tá, pessoal? Onde nós vamos começar a verificar aqui, a analisar a biografia de Hercílio Mais, aquele que foi considerado o médium do espírito oriental Ramatiz. Vamos ver o que ele pensava e vamos comparar com a postura dos universalistas hoje em dia. Ele começou tudo. Todas essas dores de cabeça, praticamente todas, que nós estamos tendo no movimento espírita, por parte desses místicos, desses universalistas, desses charlatães, ele, até às vezes sem querer, inspirou. Isso só mostra que, por vezes, a gente, sem intenção, é capaz de influenciar negativamente gerações e gerações de pessoas. Então, muita responsabilidade, né, pessoal? Bem, bem, então uma boa noite a todos e nos vemos sábado às 10h30 lá no canal, né, Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Então, encerramos nosso estudo de hoje. Tenha uma boa noite, bom descanso e até lá, pessoal. Tchau, tchau.